Olá, meus amigos, Ibirajara da Rocha, direto de São Pedro da Aldeia. Quero comentar aqui algo desagradável que ocorreu nesses dias, precisamente no domingo passado, quando a emissora de televisão chamava idosos, crianças, pessoas de bem, de terroristas. Então, eu fiquei muito chateado, porque eu conheço a legislação, conheço as leis, conheço a Constituição e não vi no ato de manifestação nada de terrorismo. Pior de tudo, a emissora cometeu crime contra a honra das pessoas ao colocar as imagens de pessoas sem antecedentes criminais, porque estavam em uma manifestação democrática, serem taxadas como terroristas. A emissora cometeu crime contra a honra dessas pessoas, exibiu as imagens mundialmente. Sou estudante de Direito, mas tenho certeza, tenho convicção que cabe uma ação de reparação, indenização por danos morais. A emissora cometeu crime contra a honra. E eu vou explicar isso. Antes de mais nada, quero dizer que a lei é para todos. E que no Brasil os direitos humanos foram aparelhados por ideologias. Então é assim: se uma determinada pessoa comete um delito, mas ela pertence a uma determinada ideologia, ela estava praticando atos democráticos. Mas se ela pertence a outra ideologia, ela estava cometendo terrorismo. Então, na verdade, o que existe é um aparelhamento. Mas é preciso que as pessoas conheçam os direitos, conheçam os princípios constitucionais e conheçam os mecanismos para lutar contra isso. De antemão, eu quero dizer a todos que foram ofendidos, chamados de terroristas, que os senhores devem ingressar com uma ação de indenização contra a emissora de televisão que rotulou as pessoas de forma pejorativa. Imagine só quando os filhos, os parentes dessas pessoas virem as imagens e saberem que seus entes estão sendo chamados de terroristas. Isso é muito grave, isso é muito grave. E apesar do aparelhamento de alguns tribunais, eu digo que existe outras formas de lutar contra isso, inclusive junto aos organismos internacionais de direitos humanos. Em 2004, o próprio presidente Lula assinou lá a Emenda Constitucional 45 de 2004, que inseriu no artigo 5º da Constituição o parágrafo 3º, que diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, em 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Esse texto foi incluído, repito, pela Emenda Constitucional 45. O que é que significa isso aqui? Que mesmo que no ordenamento jurídico nacional não tivesse determinada proteção aos direitos, o cidadão poderia recorrer aos tratados internacionais de direitos humanos. Então, se você ingressar com uma ação no Brasil e essa ação não prosperar, ou indeferida, você tem o direito de levar às cortes internacionais. Quer dizer que
A emissora cometeu crime quando disse que aquelas pessoas estavam praticando terrorismo. E eu provo isso pela leitura da Lei 13.260, de 16 de março de 2016. Uma lei assinada pela presidente Dilma, em 2016, que regulamenta o disposto no inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista, e altera as leis número 7.960 de 21 de dezembro de 1989 e 12.850 de 2 de agosto de 2013. A lei diz o seguinte, no artigo 2º: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Me diga, você que ouviu a leitura desse artigo, você viu aqui alguma coisa sobre xenofobia, sobre discriminação de raça, cor, etnia e religião naqueles protestos? Então, penso que a emissora de televisão não poderia ter chamado aquelas pessoas de terroristas. No parágrafo 1º, diz o seguinte: são atos de terrorismo. Inciso 1. Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos. Você viu alguém com explosivos naquela manifestação? Gases tóxicos, venenos. Você viu alguém com gases tóxicos e veneno? Não tinha. Conteúdos biológicos, químicos, nucleares. Tinha alguém com material nuclear na manifestação? Outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Você viu naquelas manifestações do domingo passado material para causar destruição em massa? Penso que a emissora de televisão, primeiramente, deve desculpas ao povo brasileiro. E eu aconselho a todos a ingressarem com uma ação de indenização. Essa emissora cometeu um verdadeiro crime contra a humanidade, contra o povo brasileiro. Quer dizer que não levou em consideração os princípios constitucionais aplicados no direito constitucional. Por exemplo, a cidadania. Para quem não sabe, a cidadania é a capacidade que os indivíduos possuem de participar da organização política do país, seja de forma direta ou indireta. A manifestação é o exercício da cidadania. A emissora não considerou esse princípio constitucional. A dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana, que diz o seguinte: o princípio da dignidade da pessoa humana estabelece que dentro de um Estado democrático de direito, a ação do governo deve assegurar aos cidadãos o exercício pleno de todos os direitos sociais e individuais. Direito de manifestação está previsto. Então, se você defende o princípio da dignidade humana, você não pode impedir que as pessoas se manifestem. Está errado. Violaram muitos princípios até chegar à acusação. Por quê? Um determinado político que teve em seu poder dinheiro, pessoas
fizeram depoimento contra ela. Ela foi julgada em primeira, segunda e terceira instância, cumpriu pena. Não pode ser chamado de ladrão. Agora, um cidadão que estava se manifestando sem portar explosivos, armas, sem nada, pode ser chamado de terrorista? Tem algo errado, né? Então, contra essa emissora, eu digo que ela cometeu os crimes contra a honra, previstos no Código Penal. Artigo 138, calúnia. Artigo 139, difamação. E artigo 140, injúria. A emissora cometeu crimes contra a honra. E eu aconselho a todos os cidadãos, aos seus familiares, que ingressem com ações na Justiça. A Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira Bancária Militar de Praças dispõe o corpo jurídico para quem quiser, ajuizar a ação contra essa emissora. Desejo a todos uma semana de bênção. Brasil acima de tudo.